Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aí à casa novamente, Seara de Luz. Prazer estar aqui novamente. E nessa tarde aí vamos aos nossos recadinhos, antes de chamar o nosso irmão, que fará a palestra dessa tarde. Então, como sempre, né, não saindo da nossa rotina, entre aspas, o primeiro recadinho é a fluidificação das águas, né? Então, quem está fazendo o tratamento ou quem não está, a gente recomenda, né, que já separe as suas águas, aproveite esse momentinho que eu estou aqui, não vai perder muita coisa, vai lá, pegue as suas águas, já separe, coloque aí, e durante nosso evangelho dessa tarde, no final nós vamos fazer a nossa oração e a nossa vibração. E elas vão receber aquilo que cada um de nós, através da nossa mentalização, através dos nossos mentores, né, vão trazer para a gente o que a gente necessita. Então, não esqueçam de separar, mesmo aquelas pessoas que não estão fazendo o tratamento espiritual. O nosso segundo recadinho é a continuidade, né, do atendimento fraterno. Então, todo sábado a gente está batendo na mesma tecla, lembrando, né, alertando quem está fazendo o tratamento, quem não está, quem quer fazer um atendimento, entre em contato pelo WhatsApp, que consta aqui embaixo, agende seu atendimento, realmente é um atendimento como se fosse dentro lá da cabine, lá da livraria que nós atendemos, só que é através pelo WhatsApp, né? Então, assim, é uma maneira de a gente estar dando continuidade no trabalho, porque muitas vezes as dificuldades, os problemas aparecem não no momento que a gente quer. Então, a gente está vivendo uma dificuldade, mas mesmo assim, por causa da pandemia, mas é um canal que a gente está aí sempre fortalecendo aí esse contato e esse auxílio. Vamos ao terceiro recadinho, que é o do cupom fiscal. Alguns sábados a gente já não fala, a gente está voltando a falar hoje, da importância do cupom fiscal, né? Ele, na realidade, está aqui o nosso cupom. Muitas vezes a gente não dá atenção disso nas nossas compras, né? A gente deixa de lado. E é super simples, né? Você entra no site da fazendasp.gov, você vai clicar com o seu CEP, o seu CPF, perdão, você vai clicar, vai fazer o seu cadastrinho com a sua senha, você entra numa segunda tela, que é a doação do cupom fiscal automático, e você vem embaixo e procura, ou você preenche, instituição assistencial Irmão Palminha. Pronto, está feito. A vantagem para a nossa casa é que a gente pode ainda reverter isso em ações que todo mundo conhece, que são feitos, os benefícios que são levados aos irmãos que necessitam, e você também está concorrendo a 1 milhão em reais. Só que tem um detalhezinho, né? Quem está fazendo a inscrição logo de imediato, faça a inscrição, espere um pouquinho, resgate, mesmo que seja 2, 3 centavos, que senão esse dinheiro fica retido lá, não vai para vocês e nem para a instituição. O nosso quarto e último recadinho é da doação de alimentos, né? A gente ainda continua com a dificuldade da campanha Alta de Souza, né? Campanha dos alimentos, que a gente faz a arrecadação. Então, a gente está pedindo ainda e agradecendo a todos que nos ajudam, os parceiros, né? Que continuem aí nos ajudando, e aquelas pessoas que puderem nos ajudar, que continuem enviando os alimentos ou fazendo contato conosco através aí do contato@searadeluz.com.br, e aí, dependendo da quantidade, a gente vai retirar esses alimentos, né? Para a gente dar continuidade nesse trabalho tão bonito que a casa faz com a ajuda de todos vocês. Ok? Antes da gente chamar o nosso irmão com a palestra de hoje à tarde, vamos aí nos acalmando, fechando os nossos olhos, nos permitindo que os nossos pensamentos, a nossa atenção, não se perca para os problemas do dia a dia, que realmente ela fique direcionada à palestra dessa tarde, para que dessa maneira consigamos correto atendimento, a correta compreensão do tema de hoje à tarde. Mestre Jesus, pedimos que envolva a cada um de nós, encarnados e desencarnados. Em especial, Mestre, envolva o nosso conteúdo, que fará o Evangelho dessa tarde, que trará um pouco mais do vosso Evangelho, que mostrará a cada lar um pouco de luz e amor. Mestre Jesus, pedimos também humildemente, continue vivendo, amparando
nossa casa Seara de Luz, seus pastores, a equipe espiritual que não para, que continua atendendo, continua dando suporte a esse trabalho tão lindo na nossa Seara. Mestre Jesus, permaneça conosco durante todo esse Evangelho. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. E dessa forma, vamos chamar com carinho nosso irmão Antenor, que fará a palestra dessa tarde com o tema Conhece-te a ti mesmo. Antenor, muito boa tarde. A Casa Seara de Luz, mais uma vez, agradece ao seu tempo, a sua disposição, o teu carinho conosco. Seja bem-vindo e a palavra é sua. Muito obrigado, Ernesto. Boa tarde. Boa tarde a todos os companheiros que estão agora conectados conosco nesta tarde tão abençoada. É sempre uma alegria muito grande nós podermos falar da mensagem espírita, do conhecimento espiritual que nós temos através do Espiritismo. E para mim, especialmente, essa live ela é muito importante, porque estamos retomando as nossas atividades neste ano, depois de um período aí de recuperação. Estive até poucos dias aí em tratamento contra aí a Covid, e graças a Deus tenho me sentido muito bem, muito amparado. Sabemos aí que os nossos amigos de tantas casas espíritas, companheiros, têm aí vibrado muito nas suas orações, nossos irmãos de outras religiões, nossos colegas de trabalho, familiares. E para nós voltarmos e falar da doutrina espírita, é algo assim sempre muito compensador, algo que nos torna muito mais felizes, é com uma grande alegria, então, que estamos recomeçando e pedindo a Deus que nos abençoe a todos nesta tarde tão abençoada, que as bênçãos do Criador possam se estender em todo o planeta, em todos os seres que aqui habitam. Nossa humanidade está passando por um período bem desafiador, e nós sabemos que tudo isso é para o nosso crescimento espiritual. Sabemos que cada desafio do homem é para a sua evolução. Essa é uma das grandes bênçãos que nós temos com a doutrina espírita, de saber que não há castigo, não há punição, não há ira divina. Há apenas o amor. Mas o amor que nos entrega, muitas vezes, aos resultados das nossas escolhas, das nossas ações, e que nos faz aprender nos desafios que nos apresenta a vida para o nosso crescimento. Vejo aqui no bate-papo alguns amigos que nos acompanham de outras terras, de outras épocas. Eu abraço a todos e aos nossos amigos de agora que estão aqui nos acompanhando. Esse tema, Conhece-te a ti mesmo, ele é um tema bem recorrente na doutrina espírita. Talvez se a gente fizer uma busca, nós vamos ver que o número de palestras sobre isso é muito grande. Nós vamos ver que praticamente todos os que divulgam o Espiritismo já falaram desse tema, Conhece-te a ti mesmo. Eu tenho certeza que todos os companheiros que nos acompanham hoje poderiam falar muito sobre esse tema também, porque é algo que, acredito, todos nós já estamos conscientes do quanto o autoconhecimento, conhecer a si mesmo é importante. Então, vamos aproveitar nesta tarde e fazer uma espécie de retomada. Como professor, não poderia deixar de ser, né? Sempre começamos as abordagens das nossas aulas de biologia, retomando os conhecimentos prévios, retomando as informações que nós todos já temos, pois, afinal de contas, nenhum conhecimento é construído a partir do nada. Sempre vem daquilo que precedeu. Isso é algo maravilhoso, porque nós estamos entrelaçados a todas as gerações da humanidade, pelas quais nós mesmos já passamos, pois estivemos reencarnados em inúmeras vidas anteriores que se remontam a períodos muito distantes da evolução. A espécie humana no planeta, por exemplo, está há mais de 150 mil anos em processo de aquisição das características da nossa espécie, Homo sapiens sapiens. Mas nós, como espíritos, somos milenários. Já estamos aí evoluindo neste planeta, desde as primeiras formas de vida, até que conseguimos chegar nessa condição humana, e estamos
ainda num longo processo. Nós estamos ainda muito distantes de um dia alcançarmos a perfeição, esse estágio sublime da condição humana, e que um dia todos, absolutamente todos os seres humanos chegarão lá. Mesmo essas pessoas que nós mais temos dificuldades hoje de compreendê-los, de aceitá-los, de amá-los, mas Deus os ama profundamente e a eles dará a oportunidade de um dia eles serem seres resplandecentes de amor, de paz, de sabedoria, como a nós mesmos Deus nos permitirá atingir. E o conhecimento de si mesmo é peça fundamental nesse processo de evolução. Jamais seremos um espírito puro sem o conhecimento de quem nós efetivamente somos, dos nossos potenciais, daquilo que nós somos capazes. E Jesus, certa vez, disse: vós sois deuses. E nós não entendemos o que ele disse naquela época, como até hoje temos dificuldade de entender que divindade é essa que Jesus estava dizendo. É que para nós, como somos hoje, ou há 2000 anos atrás, para o Espírito não faz tanto tempo assim, ele apresentou o símbolo máximo que nós poderíamos conceber de perfeição. Obviamente que Jesus não estava falando que íamos atingir a perfeição divina do Criador, aquela perfeição de Deus, como chamamos na nossa tradição religiosa, cultural, judaico-cristã, e que herdamos muito. Mas a divindade mesmo, nós não seremos como ela. Mas nós temos um potencial tão amplo a desenvolver, e somos seres dotados de uma característica, da perfectibilidade, ou seja, temos o potencial de sermos perfeitos. Mas também somos seres que vivemos muito e cometemos muitos erros. E estamos hoje, felizmente, na busca do conhecimento espiritual, um divisor de etapas. Ontem nós éramos sombra, ontem nós éramos imperfeição, ontem nós éramos seres muito atrasados, guiados unicamente pelo instinto. Hoje nós estamos no limiar de uma nova vida. Estamos lutando contra este passado para fazer eclodir em nós todo esse potencial que Jesus disse nessa síntese, que buscamos ainda hoje compreender, que somos deuses dentro do limite que um dia poderemos alcançar da perfeição. Sem esse conhecimento espiritual sobre nós mesmos, é muito difícil avançar na evolução. Compreender a evolução é importante porque, quando nós reconhecemos que algo é possível, nós podemos mobilizar as nossas forças. Quando esperamos que tudo vem de fora, que tudo nos seja dado, as nossas forças ficam dormentes, dependendo de fatores externos que as desencadearão, muitas vezes à custa da dor, do sofrimento. Então, se já estamos conscientes de que aprender, conhecer sobre a vida espiritual e sobre nós mesmos é importante, vamos usar tudo isso para desencadear essa força poderosa de renovação que nós temos. Aliás, nós estamos nos tempos de renovação. Um novo mundo está em gestação aqui no nosso planeta. Uma nova ordem, uma nova transformação, que não vai ocorrer de súbito, ainda vai demorar muito esforço, mas nós estamos no meio desse processo todo. Então, nada melhor do que aproveitarmos essa grande oportunidade de aprendizado que toda a humanidade está sendo convidada a passar juntos, ao mesmo tempo, e assim nós darmos uma grande guinada espiritual. Esse tema, Conhece-te a ti mesmo, ele não é original do Espiritismo. Ele surge na Grécia por volta do século IV. Segundo aí os estudiosos, os pesquisadores que se debruçam sobre a história, a filosofia na época, na Grécia Antiga, dizem que esse Conhece-te a ti mesmo era um conceito generalizado. Embora muitas pessoas atribuam originalmente a Sócrates, não se tem certeza exatamente se foi ele que formulou esse princípio, essa máxima. Mas ela estava inscrita no templo do deus Apolo. Na porta, na abertura lá, na entrada estava escrito, conhece-te a ti mesmo. Isso tinha uma razão de ser. Afinal de contas, essa divindade, segundo acreditavam os antigos gregos, ela era a divindade da beleza, da razão. Então, conhecimento sobre si mesmo certamente era importante. Conta-se também que um amigo de Sócrates, certa vez,
procurou a pitonisa. Pitonisa era o nome dado naquela época às médiuns, que elas acreditavam ser intérpretes das divindades. E esse amigo de Sócrates, Querofonte, perguntou a pitonisa do templo de Apolo: qual é o homem mais sábio da humanidade? É Sócrates? E ela confirmou: sim. Querofonte foi entusiasmado depois de contar para Sócrates essa história. E Sócrates recusou esse título. Como assim? Eu sou o homem mais inteligente? Não, eu não sou o mais sábio da nossa sociedade nem do mundo. E ele, na sua busca de conhecimento, ele questionando vários sábios da época, várias pessoas, ele chega a uma conclusão muito iluminada. E essa conclusão explica por que a pitonisa, naquela augúrio, naquela profecia, dizia que ele era o mais inteligente. Porque ele tinha já alcançado a compreensão que levou ele a formular aquela frase, que também é atribuída a ele: só sei que nada sei. Ou seja, reconhecer-se ignorante de muitas coisas é o caminho, é o início para se apropriar dela. A sabedoria de Sócrates estava justamente aí, não porque ele detinha todo o conhecimento, não porque ele era capaz de analisar qualquer coisa, mas por se reconhecer necessitado de aprender cada vez mais, capaz de buscar esse conhecimento, buscar, explorar, tentar conhecer cada vez mais. Essa humildade desse sábio pode já nos ajudar a entender por que o conhecimento de si mesmo é tão importante. Quando nós admitimos que sabemos tudo sobre nós mesmos, na verdade estamos reconhecendo que não sabemos nada de verdade. Para começar, nós que admitimos a reencarnação como lei da vida, sabemos claramente que inúmeras vidas passadas nossas estão obscurecidas, esquecidas. Às vezes a gente tem alguns lampejos dessas lembranças, na forma de um sonho muito confuso, na forma daquela sensação que as pessoas intitulam de déjà vu, aquela sensação de já ter vivido uma experiência parecida. Quando nós nos afeiçoamos de forma muito intensa a uma pessoa de forma súbita, ou quando nós nos identificamos profundamente com um local, uma ideia. Mas tudo isso é 1/1000º da experiência que nós já vivemos, ou diria mais, 1/1000º, uma fração muito pequena. Afinal de contas, nós somos seres milenários. Não podemos e não conseguimos hoje, nas condições que temos mentais, vivermos todas essas vidas em nossas memórias. Daí a sabedoria divina não permitir que tenhamos acesso a essas lembranças todas. Lá naquele período que eu já falei, quando nos tornarmos perfeitos, nós acessaremos integralmente essas memórias. Mas até lá nós não podemos acessá-las, pois, se não conseguimos conviver muitas vezes com lembranças de uma única existência, que nos amarguram, que nos fere, e que nos dá um trabalho imenso para superá-las, que dirá lembrar de todos os traumas passados, de todas as dores. E temos que lembrar de todos os remorsos, todos os arrependimentos de erros praticados. Nós só teremos condições de saber do passado pleno de nossas vidas quando nós formos capazes de amar muito, muito ao próximo e a nós mesmos. Aí estaremos com estrutura suficiente para acessar esse passado. Isso, então, é para nos mostrar. Nós sabemos muito pouco sobre nós mesmos. E a vida, ela nos revela periodicamente quem nós somos a partir das experiências que fazem emergir em nós a nossa verdadeira natureza, as nossas verdadeiras predisposições. É por isso que viver é tão importante. É por isso que estar no mundo é tão importante, porque aqui é o grande momento dos confrontos do nosso ser com a realidade e de autodescoberta gradual, paulatina e constante. Esse tema, Conhece-te a ti mesmo, ele foi inserido na doutrina espírita a partir da genial investigação que Allan Kardec promoveu sobre os fenômenos espíritas. Um dia a humanidade do futuro, as academias, os intelectuais, os pesquisadores irão reconhecer o grande trabalho
desse incrível cientista do além, desse pesquisador do mundo espiritual. Ele, diante daqueles fenômenos extraordinários que ocorriam na França e em toda a Europa, nas Américas, os fenômenos das mesas girantes, ele, não vamos nos estender muito nessa história, mas ela é sempre fascinante, ele foi desperto para a busca da realidade espiritual. E ali ele desenvolveu um trabalho que foi muito além de comprovar a veracidade do fenômeno, de que aquelas mesas não se moviam sozinhas, e sim por uma ação inteligente que não era das pessoas ali presentes. E ele reconheceu que se tratava ali dos espíritos, ou seja, homens e mulheres que após a morte continuavam vivos, atuantes, movendo e produzindo fenômenos com o intuito de despertar a humanidade para a sua natureza espiritual. O século XIX foi impressionante em muitas áreas do conhecimento humano, nas áreas da biologia, da medicina, e ele, então, nos descerrou ali uma nova etapa de conhecimento e nos trouxe, estamos aqui com um pequeno probleminha aqui da minha cachorrinha, mas já vamos continuar. E ele, então, descerrou ali para o mundo toda uma realidade espiritual, que de lá para cá até hoje vem se revelando cada vez mais. Cada vez mais nós temos comprovação. Tivemos com Chico Xavier um trabalho admirável das psicografias de familiares que reconheceram ali os seus entes queridos e nos trouxeram grande comprovação da vida espiritual. E não ficou só aqui no país, em várias partes do mundo, inúmeros fenômenos prosseguiram demonstrando essa realidade espiritual. Bem, Allan Kardec, ele não se limitou a reconhecer o fenômeno espiritual, ele foi além. Ele começou a investigar com esses espíritos as condições do homem após a morte, o quanto a vida aqui terrena era importante e o quanto isso poderia impactar aqui na sua felicidade futura. E ele, nessa investigação, ele chega a um momento em que ele vai questionar os espíritos. E nós vamos encontrar essa pergunta lá no Livro dos Espíritos, na questão 919. Ele pergunta assim: qual o meio mais prático que o homem tem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Todas as questões precedentes, elas nos mostram exatamente a preocupação que ele teve de mostrar como o homem precisava se melhorar, como ele precisava se libertar dos vícios e adquirir virtudes, o quanto ele precisava tornar-se um ser com condições melhores, com uma natureza melhor. E é por isso que ele fez essa pergunta para os espíritos. Bom, se temos que melhorar, como? É aí que as inteligências superiores ali, que compunham aquela falange do Espírito da Verdade, vai dizer para ele, através do Espírito Santo Agostinho, o bispo de Hipona, vai dizer assim: o sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. É aqui que as revelações divinas começam a se conectar. Lá, na Grécia Antiga, com todo o seu sistema de crença, os antigos gregos já tinham conhecimento das maiores necessidades espirituais do homem, o autoconhecimento. Século XIX, a segunda revelação. A primeira não foi com os gregos, todos nós aí sabemos que foi com Jesus. Os gregos tinham ali um papel precursor na formação do conhecimento humano, mas a grande e primeira revelação divina foi com Jesus. Mas, com o Espiritismo, nós temos, então, essa segunda... Desculpem, gente, fiz uma pequena confusão. Primeira grande revelação, Moisés, depois Jesus, a segunda, e a terceira, o Espiritismo. Ainda estou aí concatenando as ideias, mas deu para corrigir. Mas, então, com o Espiritismo, o que nós vamos ter, então? A retomada desse conhecimento tão importante sobre o conhecimento de si mesmo, e Santo Agostinho, então, trazendo esse pensamento de Sócrates, ou melhor dizendo, dos gregos, já que não era propriamente Sócrates, ele vai, então, mostrar o quanto para o conhecimento do homem, ou para a sua evolução, o conhecimento de si mesmo é importante. E Kardec, não se conformando com respostas curtas,
ele sempre procurava aprofundar mais ainda esse conhecimento. Felizmente, ele tinha uma mente aguçadíssima, própria de um grande organizador de um sistema filosófico, religioso e científico. Ele vai além e pergunta para o Espírito: compreendemos toda a sabedoria desta máxima, mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo qual o meio de conseguir. É aí que Santo Agostinho, de uma forma extraordinária, muito humilde, como é próprio dos espíritos de natureza superior, começa a nos trazer, na questão 919A, uma série de recomendações do que ele fez para se transformar. Quem conhece a história do cristianismo, dos pais da igreja, e quem também conhece a história, o Espiritismo nos recomenda estudar a história universal, sabe que Santo Agostinho teve uma fase pré-cristã, antes de se converter ao cristianismo. Ele foi um homem, um jovem, que viveu como ele quis, dentro dos padrões da época dele. Viveu dentro daquilo que para muitos era considerado grande desequilíbrio. E ele mesmo chegou a reconhecer-se que ele estava meio que perdido na vida e distante de Deus, pois a vida dele era focada totalmente nos prazeres sensoriais. O foco da existência dele era esse. E a mãe dele, que ficou conhecida então como Santa Mônica, ela era muito preocupada. Ela, cristã, via que o comportamento do filho era um comportamento de prejuízo. Dentro das crenças que ela tinha na época, ela achava que ele estava perdido, pois ele vivia apenas para sensações físicas, para usufruir da vida material. Ele era o que hoje muitas pessoas vivem, apenas para os sentidos, apenas para a satisfação dos prazeres imediatos, sem nenhuma preocupação de natureza moral ou espiritual. Santo Agostinho, ele tem ali, então, uma transformação, uma mudança, uma série de episódios na vida dele, e ele, com o amadurecimento e crescimento, ele percebe que ele precisa mudar. É quando ele passa por uma conversão, ele se volta à compreensão da mensagem de Jesus e vai, mais tarde, se tornar uma pessoa muito importante na formulação de uma série de ideias que foram base desse cristianismo lá dos primeiros séculos. Mas ele, o que é muito importante a gente buscar nesse momento na vida dele, é esse roteiro que ele nos traz, que depois eu recomendo a cada um a leitura desse item 919 de O Livro dos Espíritos e a meditação sobre eles. Hoje nós vamos falar sobre as ideias dele, mas é algo que nós sempre precisamos retornar para nos apropriarmos realmente desse método de autotransformação e que possamos adaptá-los a nós, para que possamos nós mesmos aproveitarmos da experiência que Santo Agostinho nos traz. Nessas colocações que ele faz, muito importantes, ele diz que ele diariamente, a partir do momento que ele se conscientizou que precisava mudar, ele interrogava a sua consciência. É algo que nos nossos dias nem sempre nós estamos muito aptos a fazer, não é mesmo? Quantas vezes à noite nós deixamos para nos recolher, quando estamos profundamente cansados, quando estamos exauridos, e não vai aqui nenhuma crítica a ninguém, mas eu mesmo passei e passo por esse processo muitas vezes. Nós temos jornadas muito extenuantes, muito longas, e nós muitas vezes não encontramos um momento para fazer essa autoavaliação, esse balanço de quem nós somos. Mas nós vemos que isso é muito importante. Então, cabe a nós que estamos conscientes da necessidade de mudança, de encontrarmos um tempo para nós. Afinal de contas, mudar-se, o primeiro beneficiado somos nós mesmos. É importante trabalhar, é importante estudar, é importante cuidar da família, mas ampliar a nossa consciência é algo extremamente importante. Sabe por quê? Todas essas tarefas serão melhor desempenhadas a partir dessa tarefa do final do dia. Então, se não conseguirmos fazer no final do dia, em algum momento, e que não demore muito, precisamos fazer esse balanço. Questionar a nossa consciência, perguntar a nós mesmos: eu falhei com alguém neste dia ou neste período? Eu criei obstáculo para a vida de alguém? Eu negligenciei algum dever que afetava a vida de alguém? Isso é importante reconhecermos. E não ficarmos naquele mecanismo do desculpismo.
Eu fiz isso, mas é que naquele momento eu estava com dor de cabeça. Ah, eu não fiz porque eu estava muito cansado. Ah, eu não fiz porque aquela pessoa não merece. Nós, muitas vezes, quando fazemos essa autoavaliação, não fazemos para nos conscientizar do que precisamos mudar, mas sim para nos justificar. O objetivo não é bem esse. Embora até devamos reconhecer o que nos limitou, mas nós precisamos reconhecer qual o esforço que me faltou também naquele momento. Pois todos nós podemos e conseguiremos sempre nos superar. Não se sintam pressionados e obrigados a serem perfeitos, mas nós sempre podemos tirar algo de bom de nós. Sabe por quê? Nós somos riquíssimos em potencial. E quando nós nos sentimos muito enfraquecidos, existe um suprimento de força no universo extraordinário. É como um banco. Todo mundo adoraria ter um banco para quando você tem necessidade, vai lá e saca quanto quer, não é? Bom, monetariamente isso é impossível no nosso mundo material. Mas espiritualmente existe esse banco de recursos valiosos, que se chama o amor divino. Quando você se sentir incapaz de atender algo, pede a Deus. Tenha certeza, Deus te suplentará as forças, te suprirá todas elas. Não tenha dúvida disso. Aquilo que é para o bem, Deus nos fornece infinitos recursos. Então não se sintam fracos jamais diante dos desafios da vida. Bom, Santo Agostinho ele dizia isso. Interrogue sua consciência. Reflita se você faltou no seu dever com alguém. E mais, se alguém tem algo contra você. Se você tem desencadeado reações negativas do outro. E isso aqui é um terreno meio perigoso, nebuloso, meio incerto. Por quê? Nós sabemos que no mundo existem muitas pessoas mal intencionadas, perdidas, infelizes, e elas muitas vezes atribuem a nós coisas que não são devidas. É aqui que entra a nossa busca pela sabedoria. Saber distinguir o que o outro nos atribui e aquilo que é a nossa parcela. E creiam, sempre temos uma parcela de responsabilidade em tudo. Então nós precisamos, na verdade, nos isentar. É nos colocarmos em consciência tranquila. O outro me atribui um erro, mas não é meu. Porque eu estava consciente de que eu fiz o meu melhor. E aí nós ficamos tranquilos para saber e atender esse requisito que ele nos passa nesse roteiro de renovação. Ele também nos fala isso, de que quando nós constatamos a nossa imperfeição, e nós percebemos, Deus, eu não tive força para resistir. Eu não tive forças para ser melhor. Eu não consegui atender o meu próximo como deveria. Mas nós podemos, naquele momento, com essa consciência, pedir a Deus que Ele nos mostre como ser na próxima vez. E esse recurso infinito foi Jesus que disse. Por isso que nós vemos muita interconexão entre tudo que os Espíritos ensinaram, com a mensagem de Jesus e com a filosofia antiga e as tradições todas elevadas que a humanidade produz. Jesus disse certa vez, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Qual de vós que o seu filho pedindo um pão oferecerá uma pedra? Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 7 a 11. Quando Jesus diz que nós podemos pedir tudo a Deus. Nosso problema é que a gente fica pedindo coisas materiais. E se buscarmos a essência dessa passagem do Evangelho, Jesus disse ali de alimento, o símbolo daquilo que é essencial para o ser. Então, tudo que nós pedirmos a Deus, que é essencial para a nossa evolução espiritual, não tenha dúvida, Deus nos fornecerá. Por isso que quando nós temos conflito com alguém, que nós não estamos nos entendendo com alguém, peça a Deus na sua oração. Não para Deus vencer o seu adversário, como às vezes a gente vê muitas pessoas procurando, falando, Deus vai botar os seus adversários aos seus pés. Não. Deus colocará os seus adversários à tua frente para você se reconciliar com ele e abraçar com ele. Então pede a Deus essa paz interior que você está buscando. Pede a Deus essa reconciliação que você precisa. Não tenham dúvidas. Deus vai nos dar esse caminho e vai nos mostrar a saída. O problema é que vai ter algo dentro de nós
vai ser o grande obstáculo para a gente se apropriar dessa realização. Se chama orgulho, se chama egoísmo. E aí nós precisamos pedir a Deus, Deus, eu preciso desconstruir isso dentro de mim. Eu preciso me reconhecer menos orgulhoso, menos egoísta. Só de querer, nós já estamos iniciando o processo de mudança. Porque tudo que nós desejamos profundamente e é para a evolução do espírito, nós já estamos desencadeando essas forças poderosas das leis divinas a nosso favor. Por isso que nós precisamos querer melhorar para realmente melhorar. Por isso que não adianta seguir mecanicamente como se fosse um tutorial, faça você mesmo a sua reforma íntima. É muito mais profundo. Tem que ser todo um processo de desejar intensamente cada uma dessas situações. Ele fala também que nós precisamos refletir. E se hoje nós tivéssemos que partir para a vida espiritual, o que nós prestaríamos conta lá? Como seríamos vistos no mundo espiritual? E quando nós estamos enfermos, passamos por momentos aí difíceis, nós pensamos, já produzi todas as mudanças que eu precisava? Já realizei todas as transformações em mim? Por isso que nós precisamos muitas vezes passar por situações de medo, de insegurança, de incerteza, para nós sabermos realmente se nós já estamos preparados para retornar. Porque, na verdade, nós vamos constatar que enquanto a vida há o que aprender, enquanto a vida nós não estamos preparados para esse retorno. Por isso que é importante, a cada dia, nós oferecermos ao mundo o nosso melhor. Por isso que essa recomendação de renovação, transformação, ele é tão importante e tão urgente, pois hoje nós estamos aqui, amanhã poderemos não estar mais. Ele também nos recomenda fazermos um exame profundo, de examinar a nós mesmos, perguntando a nós mesmos, o que eu fiz é bom ou não? O tipo de respostas objetivas que nós vamos obtendo da nossa própria consciência, se elas nos acalmam, elas nos ajudam a serenar o coração e vamos estar em paz. Agora, se ainda fica alguma perturbação em nós, pensando, não precisava ter falado assim com essa pessoa que me é tão grata, fui tão rude com ela hoje, não fiz aquilo que eu devia por birra, por manha, por achar que eu preciso dar uma lição no outro. Quando a gente chega nessas constatações, nós percebemos que a nossa consciência nos deixa ali inseguros, tristes. Mas não vamos nos abater nesse momento. É o momento de a gente erguer a cabeça para o alto e pedir, Deus, eu sei que eu errei, eu preciso de força para me corrigir. E naquele momento a gente está justificado, mas não está perdoado ainda. O perdão virá quando a gente perceber que aquilo a gente já não faz mais. Porque aí é o auto-perdão, é a autoaceitação de nós mesmos e o reconhecimento de que o nosso melhor foi empenhado ali. Ele também nos diz, quando nós tivermos indecisão sobre o valor das nossas ações, pois muitas vezes a gente fica na dúvida se agiu certo ou não, se fez o bem ou não. Isso é algo muito bom, quando a gente se questiona se realmente agiu da melhor forma. Embora possamos nos desculpar, pois tínhamos a melhor das intenções, nós não queremos ficar só nessa etapa da evolução, nós queremos ir além. Então, é importante nós sempre pensarmos, será que eu fiz realmente aquilo que era o correto ou estava enganado, né? Ele diz para que nós pensemos, se nós não temos dificuldade, não temos condições de reconhecer se estávamos certo ou não, vamos avaliar como se fosse outra pessoa que tivesse feito. E aí nós vamos perceber que o juízo que nós usamos para o outro, ele é muitas vezes mais rigoroso do que nós usamos para nós mesmos, embora hajam pessoas que tenham exceções para isso. Por isso que nos colocar no lugar dos outros é muito importante. Se fossem outras pessoas, principalmente as pessoas que não são muito simpáticas a nós, elas aprovariam as nossas ações? E acreditem, gente, quando a gente é capaz de reconhecer o mérito de pessoas que nós não simpatizamos, isso demonstra um grande merecimento espiritual. E a gente vê que as pessoas têm uma dificuldade gigantesca em dar valor ao que você não é simpático. Vamos treinar isso. Vamos procurar reconhecer o que há de bom em todas as pessoas. Isso é um processo de crescimento, de transformação também, que contribui em toda essa nossa
elevação espiritual. Mas quando tivermos dúvida, então, coloquemos aquela nossa ação sendo praticada pelos nossos desafetos, por exemplo. Ou melhor, como eles nos julgariam? Se eles fossem pessoas éticas, íntegras, eles diriam, não, ele estava certo. Esse é um bom juízo que nos ajuda a tirar dúvida sobre isso. E ele nos recomenda também, ao final do dia, nós termos um balanço das nossas ações. O nosso saldo é positivo? Fizemos mais ações positivas do que não? Ajudamos mais do que atrapalhamos as pessoas ou nos negamos a ajudar? Isso é algo fundamental em nossas vidas. Ao término do dia, os nossos dias têm que ser positivos. Fizemos o bem a alguém de alguma forma? Fizemos o nosso melhor de alguma forma? Ou pelo menos tentamos? Esse saldo positivo ele é capaz de nos ajudar a termos mais lucidez sobre a nossa ação. E ele também vai nos prevenir o desânimo, de nos acreditarmos incapazes da renovação. E acreditem, todos nós praticamos muitas coisas boas. É que às vezes a gente não percebe. Quando você cumpre a sua jornada de trabalho ali diariamente, da forma mais íntegra, mais correta, você esteve trabalhando pelo bem. Quando você atendeu uma pessoa lá no seu ambiente de trabalho, mal educada, grosseira, mas você tentou entender que era uma pessoa necessitada, infeliz, você praticou bem. Quando você foi capaz, diante do erro de uma pessoa que você tomou conhecimento, você tentar não apenas acusar, mas você também tentar entendê-la em todo o seu contexto, toda a sua problemática, você praticou o bem. Quando você aderiu a uma causa boa, e hoje o mundo está repleto de causas elevadas, para ajudar todas as pessoas, inúmeros seres no planeta, proteção do planeta, da sociedade, quando você apoiou essas causas, você também fez o bem. Então nós precisamos observar que nós temos um potencial ilimitado de praticar o bem. E até quando você, descontraidamente, sorriu com seu amigo na hora do almoço, que estava ali triste, acabrunhado, ou você ligou para alguém, mandou uma mensagem de carinho para alguém que você gosta e você queria essa pessoa bem, você também praticou essa ação do bem. Nós temos inúmeros recursos para o bem. Mas nós precisamos intensificar isso dentro de nós, porque nós podemos muito mais o nosso próprio benefício. E aí esse saldo positivo do final do dia é o que vai nos fazer adormecer e nos sentirmos em paz. É o que vai nos dar uma condição melhor. E ele conclui com a ideia de que o nosso despertar para a vida espiritual, por isso que existiram tantos fenômenos espirituais acordando o homem para a sua realidade espiritual. Esse conhecimento vai nos trazer cada vez mais a motivação para melhorar. Porque nós vamos reconhecendo que nós não somos matéria. Nós estamos temporariamente revestidos dela. Na verdade, nós somos espíritos, que estamos temporariamente limitados pela forma física, mas com um objetivo, que é o do crescimento, que é o da renovação, que é o da transformação interior. Então, quando nós vamos investindo nesse nosso futuro espiritual, e esse esforço todo de melhoria, nada mais é do que uma grande e incrível previdência espiritual para o futuro. Aqui na Terra, às vezes a gente se preocupa muito em garantir os anos da velhice, fazendo poupança, previdência, aposentadoria, adquirindo bens. E a gente esquece que às vezes a gente vai usufruir muito pouco tempo isso tudo. Enquanto que a realidade espiritual, ela merece os maiores investimentos de nossa parte, por quê? É o que nós seremos pelo infinito. Após a vida, nós estaremos vivos de novo. Nós seremos defrontados pelo quê? Pela natureza do que nós somos efetivamente e não do que acumulamos. Então, os nossos esforços no crescimento espiritual são os melhores investimentos para a felicidade futura. Jesus, já vamos encerrando aqui as colocações, certa vez disse: vós conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. De que verdade Jesus estava falando?
Uma verdade temporal, efêmera, passageira de uma época? Não. Era a grande verdade que a sua mensagem trazia para a humanidade, mas ele entendia que havia uma realidade espiritual ainda mais ampla que os homens apenas no futuro compreenderiam. Por isso que ele falou que mandaria o Consolador no futuro. Mas então Jesus, ele disse que é o conhecimento da verdade que nos liberta realmente, que nos promove, nos faz livres nesse universo de Deus. Conhecer a verdade passa necessariamente pelo autoconhecimento. Não temos como acessar uma grande compreensão sobre a vida sem saber quem nós somos, o que fazemos aqui, quais as nossas motivações, quais os nossos desejos mais íntimos, o que realmente precisamos mudar em nós. Essa grande verdade que nós buscamos, ela passa necessariamente pelo autoconhecimento. Porque é a partir desse autoconhecimento que nós vamos nos tornando capazes de nos amar, de amar ao próximo. Amar ao próximo é condição para amar a Deus. É por isso que quando o fariseu perguntou para ele, qual é o maior mandamento da lei de Deus, Rabi? Jesus fala, amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua alma, com toda a sua força. E o segundo mandamento, semelhante a este, então ele estava deixando que é claro, ninguém amará a Deus sem amar o próximo. E amar ao próximo depende de amar a si mesmo. Amar a si mesmo depende de se autoconhecer e de se reconhecer como um ser imperfeito, falível, como Sócrates sabia, só sei que nada sei. Mas que é o começo dessa grande transformação, dessa grande revolução espiritual. Por isso, meus irmãos, eu convido a todos neste grande processo de autoconhecimento, de descoberta, que nos voltemos a esse conhecimento abençoado que temos na doutrina espírita, que temos no Evangelho de Jesus, que temos na sabedoria universal. E em nossos dias, peçamos a Deus que nos abençoe muito, para que a nossa inteligência seja capaz de nos mostrar, de nos elucidar as nossas potencialidades, mas também as nossas limitações. E que o Senhor da vida nos abençoe a todos, nos proteja, nos guarde, nos envolva amorosamente. Se alguém quiser fazer algum comentário, se alguém quiser perguntar alguma coisa, podemos ver aqui algumas mensagens. Eu não consegui ler nada, né? Você leu alguma coisa que a gente possa comentar agora? Perguntas. Ó, a primeira da Margarete, ela está perguntando se você poderia ajudá-la no entendimento dela da reforma íntima é o mesmo que conhecer a ti mesmo ou se é um início, né? O que você poderia... Eu acho que é o início, viu, Margarete? É o início, né? Acho que se a gente já começar a pensar, a gente vai desencadear todas essas transformações na vida, Margarete, com certeza. É o início, né? A Fátima também, ó. Saudades, né, Fátima? Essa reflexão que nos traz... Um abraço, Fátima. É fundamental para o nosso crescimento. Essa centelha divina colocada dentro de cada um de nós, que é a nossa própria consciência, nos permite essa clareza do entendimento se as nossas atitudes foram boas ou não. Perfeito. A dona Fátima... Fez uma síntese perfeita aí, Fátima. Muito bem. A Mônica aqui, Mônica, um abraço, querida Mônica, viu? Te agradecendo, ótimo. Andréia, outra amiga aí, nos acompanha sempre. Aí, ó, há cerca de uma década descobri em mim um mal que achava ser algo natural, ingenuidade, ao cair constantemente em armadilha de pessoas mal intencionadas e dissimuladas. A vida me ensinou e me ensina a enxergar a verdade, a enxergar o bem e o mal, numa nítida distinção. Difícil de enxergar, mas extremamente necessário. A experiência que a Andréa nos conta aí mostra, né? É o complemento desse processo de autoconsciência, né? De se conhecendo, à medida que a gente vai identificando aquilo que nós precisamos mudar. E eu acho que isso, de uma certa forma, encaminha uma resposta ali
para Margarete também, né? A partir dessa autoanálise que nós fazemos, como Santo Agostinho recomendou, nós precisamos viver, porque é vivendo que nós vamos experimentando e nos descobrindo, e vamos reconhecendo que precisa mudar, né? Essa colocação da Andréia, eu achei também interessante, porque quando a gente vai nos conhecer internamente, a gente precisa também conhecer as nossas deficiências para poder trabalhar sobre elas, né? Eu achei bem interessante o que ela estava falando. Sim. É. E esse é um processo difícil que nós temos, né? De reconhecer, olha, eu estava falhando nisso, eu achava que isso era bom, mas não é, né? Eu penso que é um dos maiores desafios nossos, é assim, porque a gente vê no outro, o outro ele é assim, ele podia mudar, né? Mas quando é para trazer para nós é mais difícil, né? Aí o Bem desafio mais, bem mais. Mas acho que foram essas dúvidas aí que a gente teve. A Casa Seara de Luz, mais uma vez, agradece a tua disponibilidade, a palavra que nos trouxe do Evangelho, o teu tempo, e principalmente o carinho que você sempre teve com a Casa Seara de Luz. Eu que agradeço muito, viu, Ernesto? Muito uma bênção poder estar conectado com vocês, viu? Assim seja. Tenor, muito obrigado, um excelente final de semana. Para você também, meu amigo. Um grande abraço a todos, que todos sejam muito abençoados, que Jesus possa envolver todos muito amorosamente. Que assim seja. Obrigado, Tenor. Eu que agradeço. Então vamos, assim agora, iniciar a nossa prece também. Iniciar agradecendo. Agradecendo ao nosso Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo esse Evangelho, participando. Agradecer também ao nosso irmão, que trouxe um pouco do Evangelho, sua experiência, que trouxe luz a cada lar, que cada um de nós consiga corretamente compreender essa mensagem. Comecemos realmente a trabalhar o brilho que existe dentro de nós, encontrar as nossas deficiências, trabalhar sobre elas também, para que dessa forma consigamos evoluir, aproveitar melhor a nossa passagem por essa terra. Dessa forma também vamos agradecer à Casa Seara de Luz, aos mentores por estarmos conosco, a toda a equipe espiritual, aos nossos mentores. E assim, juntos, vamos vibrar. Vamos vibrar por esse planeta que ainda encontra-se doente da ganância, do poder, do momento em que vivemos. Que cada dirigente consiga se unir em prol do planeta, ao bem de todos. Vibremos ao nosso país também, que se encontra enfermo da mesma maneira, se encontra com a pandemia, que cada um de nós agradeça a oportunidade, a vacina que está chegando, mas que não esquecemos da nossa responsabilidade moral, social, em preservar a todos que se encontram ao nosso lado. Vibremos aos irmãos que se encontram abandonados nas ruas, que cada um de nós consiga auxiliar com um sorriso, com um amparo, com uma palavra, e juntos voltarmos a todos eles, a sociedade, a integração a essa sociedade. Vibremos principalmente as irmãs que ainda continuam sendo agredidas por seus companheiros, que elas tenham força para denunciar, que nós, como irmãos de sociedade, possamos estender o braço a elas, apoiando e as orientando. Que seus agressores realmente reflitam e encontrem dentro de cada um deles o erro cometido, para que não aconteça mais. Mestre Jesus, pedimos também que envolva a todos que se encontram no leito hospitalar, necessitando de amparo, seus familiares, todos sejam amparados. E ainda juntos, em pensamento, como nossos mentores,
Vibremos as nossas águas, para que elas recebam o lenitivo de que cada um de nós necessita, através do nosso próprio merecimento. Mestre Jesus, envolva os nossos lares, os nossos familiares, a nossa Casa Seara de Luz e o nosso irmão que executou a palestra. Fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. E dessa forma, damos por encerrado a palestra dessa tarde. Agradecemos a todos que nos prestigiaram, que realmente reflitam sobre esse tema, que enxerguem as oportunidades de melhoria e trabalhar nos nossos erros internos. Fiquem com Deus, um excelente final de semana a todos. Obrigado.